Meninas, eu quero iniciar com uma oração nessa tarde, que o Senhor venha estar no nosso meio, né? Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui juntos, Senhor, aprendendo mais de Ti. Pai, a Tua palavra fala que muitos perecem, muitos padecem por falta de conhecimento. E nós entendemos que se o Senhor colocou algo no nosso coração, Senhor, nós sabemos que é porque o Pai quer nos ensinar. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti nessa tarde, entregando o nosso coração o controle de todas as coisas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha estar no nosso meio nessa tarde, durante a leitura desse livro, Senhor. Que possamos aprender tudo aquilo que precisamos, Senhor. Que assim, Senhor, nós venhamos, Senhor, colocar limites, Pai, na nossa vida e que possamos fluir para o Senhor com mais leveza, com mais intensidade, Deus. Pai, nós te pedimos, continua conosco, que Teu Espírito Santo venha preparar o nosso coração e que possamos receber esse aprendizado, Pai, e que logo, em nome de Jesus, essas sementes florescerão. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Boa tarde, meninas. Estou feliz. Tem umas carinhas novas, umas irmãs novas aqui conosco. E eu vou falar rapidamente, né, como a gente faz o estudo do livro e que livro, né, nós estamos lendo. O livro que nós estamos lendo, meninas, é esse aqui, ó. Limites, quando dizer sim e quando dizer não. São dois psicólogos cristãos americanos que escreveram esse livro. E o livro ele é totalmente baseado, né, nas escrituras e com histórias reais de pessoas, né, que tiveram, fizeram, né, depoimentos para esse livro, e nós temos aprendido muito sobre os limites. A gente pegou algumas partes, nós não estamos lendo o livro inteiro, mas estamos pegando umas partes do livro, né, e a gente já, hoje nós lemos no capítulo passado os limites e a família, e hoje nós vamos estar lendo sobre os limites e os amigos. Talvez a gente termine hoje, né, sobre os limites e os amigos, e aí nós vamos ler uma parte muito interessante que eu estava mesmo lendo agora há pouco, que é sobre os limites e o cônjuge. Meninas, muito, muito precioso esse conteúdo, enriquecedor mesmo, e eu convido a vocês que prestem bastante atenção, analisem, né, vocês, os seus relacionamentos. Eu tenho certeza que se o Senhor trouxe isso nesse momento agora para nós, é porque Ele quer fazer algo em nós, né? E nós sabemos que o Senhor está nos chamando mais para perto dele, né? E a obediência, ela faz com que a gente quebre alguns limites, né? Estabeleça alguns limites e que a gente possa ficar atenta, né, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, naquilo que o Senhor está nos mostrando. Amém? Vamos lá, então. Os limites e os amigos. Masha mudava os canais de televisão sem perceber o que estava passando na tela. Ela estava pensando na conversa telefônica que tivera com sua melhor amiga Tammy, a quem convidara para ir ao cinema. Mas Tammy tinha outros planos para aquela noite. Novamente, Masha quem tomou a iniciativa e mais uma vez ela se decepcionou. Tammy nunca ligava para ela. Será que a amizade é assim mesmo? Amizade. A palavra evoca imagens de intimidade, de afeto e de união entre pessoas. Os amigos são o símbolo da importância de nossa vida. As pessoas mais tristes da Terra são as que terminam os dias sem ninguém que as conheça profundamente e as ame com sinceridade. A amizade compreende um grupo amplo
A maioria dos relacionamentos mencionados neste livro apresenta características de amizade, mas para os nossos propósitos, vamos definir a amizade como um relacionamento não romântico, baseado na afeição, não na função. Em outras palavras, vamos excluir os relacionamentos estabelecidos em atividades comuns, como trabalho ou ministério. Vamos examinar a amizade com as pessoas com quem queremos estar pelo prazer de sua companhia. Os conflitos de limites com os amigos apresentam várias dimensões e formas. Para compreender as diferentes questões em jogo, veremos alguns conflitos e como podem ser resolvidos com limites. Nós vamos ler aqui, meninas, o conflito número 1, que é amizades aquiescentes com aquiescentes. Isso é, amigos que os dois são concordantes, né? São amigos que têm essa qualidade, né? Essa qualidade não, são amigos que concordam com tudo, e os dois são assim. Em certos aspectos, era uma ótima amizade, em outros, péssima. Sandro e Tim gostavam dos mesmos esportes, atividades e recreações, frequentavam a mesma igreja e apreciavam os mesmos restaurantes, mas eram flexíveis demais um com o outro. Ambos tinham dificuldade de dizer não. Eles perceberam o problema num fim de tarde, quando estavam programados no mesmo dia, um passeio de jangada no Rio e um show de música dos anos 60. Sandro e Tim gostavam das duas coisas, mas não podiam participar de ambas. Sandro ligou para Tim, sugerindo que fizesse um passeio de jangada. Claro, respondeu Tim, mas na verdade, nem Sandro e nem Tim queriam realmente passear de jangada. Bem lá no fundo, os dois queriam ir ao show. Já no meio do rio, Sandro e Tim foram francos um com o outro. Cansado e molhado, Tim deixou escapar. Mas que grande ideia sua de vir para cá, hein? Tim, respondeu Sandro, eu pensei que você quisesse vir. Ah, não. Quando você me ligou, achei que era você que queria. Sandro, meu velho, continuou em tom de lamentação. Acho melhor pararmos de nos tratar como dois bonecos de porcelana. O problema da interação entre dois amigos concordantes, é que ninguém fez o que de fato queriam. Ficam com tanto medo de dizer a verdade para o outro que acabam vivendo uma mentira. Vamos usar uma lista de verificação para ver o que acontece nesse conflito. Essa relação não apenas ajudará a mostrar você que está criando limites, mas também como chegar ao ponto a que deseja chegar. Meninas, aqui a gente vê, né, como é interessante, e eu posso me colocar nesse lugar aqui. Eu era uma adolescente, né, e até uma jovem adulta, que eu não tinha escolhas. Ah, se os amigos queriam ir para o rio nadar, vamos para o rio nadar. Ah, vamos ir para a sala ler um livro. Para mim, tudo estava bom. Eu não tinha... eu queria agradar as pessoas, eu queria que elas se sentissem bem, eu não queria magoar ninguém, eu não queria chatear ninguém. Então, e quando tem duas amizades assim, de um querer, né, agradar o outro, você acaba não fazendo aquilo que você tem vontade, né? Ao invés de expressar, né, a sua vontade, a sua opinião, você, olha, a gente pode ir lá no Rio, mas, nossa, eu gosto dos dois, mas acho que o show, né, o Rio a gente pode ir amanhã, ou depois da manhã, ou semana que vem, ou final de semana que vem, mas o show, a gente só tem essa oportunidade hoje. Eu não tinha esse tipo de diálogo com as minhas amigas, e isso dificulta muito, né,
quando você não é verdadeiro. Nessa história que a gente vê aqui dos dois amigos, um sugeriu para querendo agradar o outro, achando que o outro ia gostar daquilo. Mas quando eles estavam ali, eles acabaram descobrindo que os dois queriam outra coisa, mas o medo, né, de não magoar, de não expressar, né, as suas opiniões e vontades, acabou fazendo os dois fazendo algo que não estava legal e eles não estavam satisfeitos, né? Quais são os sintomas? Um dos sintomas de um conflito de concordante com concordante, amigos, né, concordantes, é a insatisfação, a sensação de que você fez algo que não deveria. E quais são as raízes? Uma pessoa que é concordante, em sua história passada, elas tiveram de evitar dizer não só para agradar. Como suas raízes são semelhantes, costuma ser difícil para dois concordantes se ajudarem mutuamente. E eu lembro muito bem sobre isso, meninas, sobre as raízes, né, do nosso passado, e é por isso assim, que eu sempre falo, a gente precisa ter muito cuidado com, até com os nossos filhos, deixem os filhos falarem, se eles querem falar, eu sei assim que minha mãe foi a maneira, ela não tinha tantas informações como a gente tem hoje, eu tenho certeza, se ela tivesse, né, ela teria mudado muitas coisas, a maneira dela ser. Mas eu fui uma pessoa que engole o choro, não quero ouvir, eu já falei, pronto, chega, né? Então aquilo a gente vai reprimindo quando é criança e quando nós crescemos, às vezes nós temos essa dificuldade de falar não para um amigo, porque a gente tem medo de magoar a pessoa, né? Você quer você quer fazer a vontade da pessoa, você quer vê-la bem, mas as suas ficam reprimidas, né? Monique, pode falar. Eu vi que tu levantou a mãozinha. Ou talvez foi um acidente. Talvez foi sem querer, né? Número 3. Qual é o conflito de limites? Os concordantes educadamente rejeitam seus limites para manter a paz. 4. Quem precisa assumir, né, nesse exemplo aqui, meninas, né, do exemplo desses dois amigos aqui, dos concordantes, quem precisa assumir o controle? Cada um precisa assumir a responsabilidade por suas tentativas de agradar o outro. Sandro e Timo precisavam admitir, os dois que controlam um ao outro quando procuram ser agradáveis. O que é necessário fazer? Os concordantes precisam estabelecer relacionamentos que os fortaleçam, estar com grupos de apoio, fazer estudo bíblico em casa. O medo de magoar os outros os impede de estabelecer limites. E por onde começar? Devem experimentar impor limites em coisas corriqueiras. Podem começar a ser sinceros a respeito das coisas como referências por restaurantes, estilos musicais e coisas desse tipo. Esse aqui, meninas, é uma das coisas que a gente precisa, é uma maneira, né, da gente começar a aprender, porque muitas das vezes a gente ouve muito falar sobre limites, mas nós não sabemos como começar limite. Eu tenho uma amiga que ela suga, né, a minha energia e eu concordo tudo com ela concorda tudo comigo, e aí quando a gente vai fazer o que a gente concordou em fazer, a gente vê que as duas estavam lá e não queriam estar lá. Então, como você fazer para mudar isso, né? Você pode começar a mudar. Você, olha, amiga, eu gosto de ir lá naquela pastelaria. Né, eu sei que você gosta também. E se a gente tentasse algo novo, alguma coisa diferente? Colocar uns limites, assim, ou expressar para sua amiga que talvez hoje você não estava a fim de ir lá e você não quer magoar ela, mas tem outras opções. E ir aos pouquinhos, né, colocando limites, né, nesse relacionamento. Como impor limites um para o outro? Sandro e Tim falam
cara a cara, finalmente, dizendo a verdade e revelando os limites que gostariam de começar a impor. Eles se comprometem a melhorar os limites um com o outro. O que acontece depois, né, que você estabelece, que os rapazes aqui estabeleceram os limites? Sandro e Tim talvez tenham de admitir que seus interesses não são tão semelhantes quanto eles pensavam. Pode ser preciso diferenciar-se ainda mais um do outro. Ter outros amigos e atividades não diminuirá de forma alguma o afeto mútuo. Poderá acabar até melhorando a amizade. Agora, o conflito número 2, entre um amigo que é o concordante e um amigo que é controlador agressivo. Esse tipo de comportamento é um dos mais fáceis de identificar. Apresenta sintomas clássicos. O amigo concordante, vê-se intimidado e inferior no relacionamento. O controlador agressivo irrita-se e sente-se atormentado pelo concordante. Está bem, se você insiste. É uma frase comum do amigo que concorda com tudo. Em geral, o controlador agressivo insiste em tomar um pouco do tempo, da habilidade ou dos recursos. O controlador agressivo não tem dificuldade em exigir o que quer. Às vezes, consegue o que quer mesmo sem pedir. Preciso disso. É o bastante para o controlador agressivo tomar o que quiser do concordante. As chaves do carro, uma xícara de açúcar ou 3 horas do seu tempo. Como o amigo concordante é normal, como o amigo concordante é normalmente infeliz nessa relação, é ele quem precisa tomar a iniciativa. Vamos aplicar a lista de verificação para esse tipo de relacionamento. Qual é o sintoma, né, desse tipo de relacionamento? O amigo concordante sente-se controlado e magoado. Já o amigo controlador agressivo, ele sempre se sente bem e não gosta que você o aborreça. E quais são as raízes? É bem provável que o amigo concordante tenha crescido em uma família que o ensinou a evitar conflitos, em vez de enfrentá-los, resolvê-los. Já o amigo controlador agressivo nunca foi ensinado a esperar pela recompensa e assumir ele mesmo a responsabilidade. E qual é o conflito de limites? 2 conflitos de limites são a incapacidade de um amigo concordante impor limites claros para seu amigo e a incapacidade de um amigo controlador agressivo respeitar os limites do amigo concordante. E quem precisa assumir o controle? O amigo concordante precisa enxergar que não é uma vítima do controlador agressivo. Está, sim, oferecendo seu poder para o amigo numa bandeja de prata. Abrir mão do poder é sua forma de controlar o outro. O amigo concordante controla procurando agradar o outro, esperando que isso é o que o acalme e o faça mudar de comportamento. O controlador agressivo precisa assumir que sente dificuldade em ouvir um não e aceitar os limites dos outros. Ele tende a aceitar a responsabilidade pela compulsão que tem de controlar o amigo. E o que é necessário fazer? O amigo concordante, o mais infeliz dessa amizade, precisa ligar-se a um grupo de apoio que o ajude a resolver seu problema de limites. E por onde começar? Ao preparar-se para resistir ao amigo, o amigo concordante precisa experimentar, impor limites em seu grupo de apoio,
O controlador agressivo poderia melhorar muito se tivesse um parecer sincero de seus amigos mais próximos sobre como costuma atropelar as pessoas, para que assim aprenda a respeitar os limites dos outros. Pergunta sobre conflitos de limites de amizade. Os conflitos de limites nas amizades são difíceis de resolver porque a única coisa que mantém as pessoas unidas é o próprio vínculo de sentimento que existe entre elas. Não existe aliança de casamento nem ligação profissional, é só amizade, e isso geralmente parece muito frágil e vulnerável. Com frequência, os envolvidos em conflitos, como os apresentados, ao pensarem em estabelecer limites na amizade, fazem perguntas como as que seguem. Pergunta número 1. As amizades são facilmente quebradas? A maioria dos amigos não tem um compromisso externo, como o de casamento, o trabalho ou a igreja que os mantenha unidos. Se o telefone parar de tocar, o relacionamento pode simplesmente morrer sem que isso afete profundamente a vida dos envolvidos. Então, quando surgem conflitos de limites, as amizades não estariam correndo um risco ainda maior? Esse tipo de raciocínio apresenta dois problemas. Primeiro, entende que as instituições externas, como o casamento, o trabalho e a igreja, são o que mantém o relacionamento. Presume que o compromisso, não o vínculo, é o que nos une. Biblicamente e na vida prática, isso não poderia estar mais errado. Ouvimos esse tipo de opinião em muitos círculos cristãos. Se você não gosta de alguém, finja que gosta. Esforce-se para amar. Assuma o compromisso de amar. Ou, se você decidir amar, os sentimentos surgirão. Escolha e compromisso são ingredientes de uma boa amizade. Precisamos mais do que um amigo nas horas boas. Contudo, a Bíblia ensina que não podemos depender de um compromisso ou da mera força de vontade, pois as pessoas sempre nos decepcionarão. Paulo disse que fazia o que não queria e não fazia o que queria. Está lá em Romanos 7, capítulo 7, versículo 19. Ele estava encurralado. Todos passamos pelo mesmo conflito. Mesmo quando nos comprometemos em uma amizade de afeto, coisas ruins acontecem. Acabamos decepcionando os outros. Os sentimentos esfriam e simplesmente lutar contra isso não basta para restabelecer o relacionamento. Meninas, eu quero abrir um parênteses aqui, né? Já que está, né, referiu sobre os círculos cristãos, né? Que a gente tem muitos círculos, né? Tem muitos cristãos que falam, né? Se você não gostar de alguém, finge que gosta, né? Esforce-se para amar, assuma o compromisso de amar. Se você decidir amar, os sentimentos surgirão. Porque às vezes as pessoas elas pegam um versículo e, né, sem ler o contexto e querem aplicar, né? Amem os seus amigos, amem a todos e tal, e acham que às vezes você está num relacionamento de amizade abusiva e você é obrigada a continuar ali naquele amizade, naquele relacionamento, né? Mas se nós começarmos a ler Provérbios, né? Agora eu não tenho aqui nenhuma referência, eu deveria ter procurado aqui, mas eu posso procurar e colocar lá no grupo. Nós vemos que em Provérbios, principalmente, existem muitas referências, né? Que a gente precisa se afastar da aparência do mal. Várias referências nós temos, porque às vezes aquela amizade está fazendo tão mal para você, e não estar junto com a pessoa não significa que você odeia a pessoa, né? Mas nós temos uma escolha de nos separar. Se aquela amizade está nos fazendo mal,
está nos tirando, né, o foco do Senhor, nos tirando do caminho que a gente deve seguir, a gente ama, abençoa e se afasta. E, né, porque muitas das vezes você tem que ficar ali, você tem que amar a pessoa, tá fingindo que ama, que gosta, ai, porque a Bíblia manda amar o meu próximo e eu tenho que amar. Não, a gente pode amar o próximo não significa que você tenha que conviver ou manter essa pessoa perto de você, né, o tempo todo. Podemos resolver, ai, eu já li aqui, não, podemos resolver nosso dilema da mesma forma que Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. A resposta é estar em Cristo Jesus. Ou seja, em contato com Cristo, tanto no plano vertical quanto horizontal. Quando nos unimos a Deus, a nossos amigos e a grupos de apoio, somos invadidos pela graça que nos permite resistir aos conflitos de limites que surgirem e assim combatê-los. Sem essa fonte externa de união, estamos fadados a uma forma de vontade inútil que poderá faltar-nos ou fazer-nos pensar que somos onipotentes. A Bíblia ensina que todo compromisso se baseia em um relacionamento de afeto. Ser amado é o que nos conduz ao comprometimento e à liberdade de escolha, e não ao inverso. Como isso se aplica às nossas amizades? Veja desse modo. Como você se sentiria se seu melhor amigo lhe dissesse: eu só queria dizer que o único motivo de sermos amigos é que me comprometi com essa amizade. Não existe nada que me prenda a você. Sua companhia não é tão agradável assim, mas eu continuarei optando por ser seu amigo. Você provavelmente não se sentiria muito seguro ou amado nesse relacionamento. Acharia estar sendo procurado apenas por obrigação, não por amor. Não deixe que ninguém o engane. Todas as amizades devem ser construídas com base no vínculo afetivo. Caso contrário, estarão correndo o risco de desabarem. O segundo problema com o raciocínio de que as amizades são mais fracas que os relacionamentos institucionalizados, palavra grande, amigas, como o casamento, a igreja e o trabalho, está em supor que esses três não se baseiam no afeto. Vou ler isso aqui de novo, meninas. O segundo problema com o raciocínio de que as amizades não são... O segundo problema com o raciocínio de que as amizades são mais fracas que os relacionamentos institucionalizados, como o casamento, a igreja e o trabalho, está em supor que esses três não se baseiam no afeto. Isso não é verdade. Se fosse assim, os votos do casamento garantiriam uma taxa zero de divórcio. As profissões de fé ou de batismos garantiriam igrejas sempre cheias. Um emprego garantiria 100% de frequência no trabalho. Essas três importantes instituições, tão decisivas em nossa vida, dependem em grande parte do vínculo afetivo. É assustador perceber que a única coisa que atrai nossos amigos não é nossa atitude ou simpatia, ou a culpa e obrigação deles. A única coisa que os fará procurar-nos, querer passar tempo conosco e suportar-nos é o amor. E isso ninguém pode controlar. A qualquer momento as pessoas podem desistir de suas amizades, porém, quanto mais nos entregamos a uma vida baseada no vínculo afetivo, mais aprendemos a confiar no amor. Aprendemos que os verdadeiros laços de amizade não se quebram facilmente. E aprendemos que, num bom relacionamento, podemos estabelecer limites
que fortalecerão o vínculo em vez de prejudicá-lo. Pergunta número 2. Como é possível impor limites nos relacionamentos românticos? Os cristãos solteiros têm grande dificuldade em aprender a ser sinceros e a impor limites em relacionamentos românticos. A maior parte dos conflitos gira em torno do medo de perder a relação. Alguém pode dizer: existe uma pessoa na minha vida de quem gosto muito, mas tenho medo de que, se eu lhe disser não, nunca mais a veja de novo. 2 princípios bem caracterizados atuam na esfera romântica. Primeiro, os relacionamentos românticos são, por natureza, arriscados. Muitos solteiros que não criam bons vínculos com outras pessoas e não tiveram seus limites respeitados procuram aprender as regras das amizades bíblicas no namoro. Esperam que a segurança desses relacionamentos os ajude a aprender a amar, a ser amado e a impor limites. Com frequência, depois de alguns meses de namoro, essas pessoas terminam mais machucadas do que antes. Sentem-se decepcionadas, humilhadas e usadas. Não é um problema do namoro, é um problema de compreender o propósito do namoro. O propósito do namoro é praticar e experimentar. O objetivo final do namoro é geralmente decidir, mais cedo ou mais tarde, se a relação acabará em casamento. Namorar é um meio de descobrir que tipo de pessoas podemos complementar e com quem somos espiritual e emocionalmente compatíveis. É um período de treinamento para o casamento. Esse fato cria um conflito intrínseco. Quando namoramos, temos a liberdade para dizer a qualquer hora: isso não está dando certo, e terminar o relacionamento. A outra pessoa tem o mesmo direito. O que isso significa para uma pessoa com problemas de limites? Muitas vezes, ela carrega aspectos imaturos e não desenvolvidos de sua personalidade para um relacionamento romântico adulto. Em uma situação de pouco compromisso e alto risco, ela busca a segurança, o vínculo e a coerência de que suas feridas precisam. Ela se entrega rápido demais aos cuidados de quem está namorando porque suas necessidades são urgentes e ela ficará atrasada quando as coisas não derem certo. Isso é o mesmo que enviar uma criança de 3 anos de idade para as frentes de batalha. Namorar é uma maneira de os adultos descobrirem se o casamento é conveniente. Não é o lugar em que as almas jovens e feridas se encontram. Não é o lugar em que almas jovens e feridas encontrarão cura. A cura pode ser encontrada mais facilmente em terrenos não românticos, como grupos de apoio, grupos da igreja, terapia e amizades do mesmo sexo. Não é possível confundir os propósitos dos relacionamentos românticos com os não românticos. É melhor aprender a impor limites nas áreas não românticas em que o vínculo e o compromisso são maiores. Depois que aprendemos a reconhecer, impor e manter os limites bíblicos, podemos usá-los no parque de diversão da idade adulta chamado namoro. Segundo, é necessário estabelecer limites no romance. As pessoas com limites maduros, às vezes, os surpreendem nas etapas iniciais do namoro, numa tentativa de agradar a outra pessoa. Porém, a sinceridade no romance ajuda a definir o relacionamento, fazendo com que as pessoas saibam onde uma começa e a outra termina. O desconhecimento mútuo dos limites é um dos sinais mais óbvios da saúde precária de um namoro. No aconselhamento pré-nupcial, costumamos perguntar aos casais: em que vocês discordam? Quais são os assuntos proibidos? E quando eles respondem: é incrível, mas somos tão compatíveis,
que quase não discordamos de nada. Damos algumas lições de casa para eles fazerem. Descubram as mentiras que disseram um para o outro. Se o relacionamento tem algum futuro, essa tarefa costuma ajudar. Pergunta número 3. E se meus melhores amigos forem os meus familiares? As pessoas que estão criando limites, às vezes dizem, mas minha mãe, ou meu pai, ou irmãos, são meus melhores amigos. Geralmente se sentem afortunadas porque, em tempos de tensão familiar como os de hoje, seus melhores amigos estão na família em que foram criadas. Acham que não precisam de um círculo de amigos íntimos além dos pais e dos irmãos. Essas pessoas não compreenderam bem a função bíblica da família. A intenção de Deus para a família é que ela seja uma incubadora na qual ganhamos a maturidade, os instrumentos e as habilidades de que precisamos. Depois que a incubadora tiver cumprido sua função, deve encorajar o jovem adulto a sair do ninho e a relacionar-se com o mundo lá fora. Gênesis capítulo 2, versículo 24, para que estabeleça seu sistema familiar espiritual e emocional. O adulto é livre para fazer o que quer que Deus lhe tenha reservado. Com o tempo, cumpriremos os propósitos de Deus de propagar seu amor no mundo e de fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Se permanecermos emocionalmente trancados na família de origem, fracassaremos nesse propósito. É difícil imaginar como poderíamos mudar o mundo se tivéssemos de viver sempre na mesma rua. Ninguém se tornará realmente adulto se não estabelecer alguns limites, sair de casa e abrir o próprio caminho. Caso contrário, nunca saberemos se criamos valores, crenças e convicções próprios, nossa identidade, ou se estamos imitando as ideias de nossa família. A família pode ser amiga? Claro, mas se você nunca questionou, impôs limites ou experimentou um conflito com ela, talvez não tenha um relacionamento de adulto para adulto ali. Se você não tem nenhum amigo íntimo a não ser seus familiares, é melhor examinar cuidadosamente o seu relacionamento com eles. Você pode estar com medo da separação ou da individuação, temendo tornar-se um adulto autônomo. Pergunta número 4. Como estabelecer limites para os amigos carentes? Outro dia, numa sessão de terapia, uma cliente dizia sentir-se extremamente isolada e descontrolada. Impor limites para seus amigos parecia algo impossível para ela. Eles estavam sempre em crise. Pedi que ela descrevesse a qualidade de seus relacionamentos. Tenho muitos amigos. Sou voluntária na igreja 2 noites por semana. Coordeno o estudo bíblico 1 vez por semana. Faço parte de 2 departamentos da igreja e canto no coral. Estou ficando cansado só de ouvi-la narrar sua semana, respondi. Mas e quanto à qualidade desses relacionamentos? Eles são ótimos. As pessoas estão sendo ajudadas, elas estão crescendo na fé e os casamentos problemáticos estão melhorando. Mas veja, estou perguntando sobre amizades e o que você está falando, e você está falando sobre ministério, não é a mesma coisa. Essa moça nunca tinha pensado na diferença. Sua ideia de amizade era encontrar pessoas com necessidades e atirar-se num relacionamento com elas. Ela não sabia pedir coisas para si mesma. E essa era a origem de seu conflito com limites. Se não fossem os relacionamentos ministeriais,
essa mulher não teria nada. Ela não conseguia dizer não, pois isso a conduziria ao isolamento, o que seria insuportável. Mas isso acabou acontecendo de qualquer forma. Ela veio buscar ajuda porque estava esgotada. Quando a Bíblia nos manda consolar com a consolação com que somos consolados, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, está dizendo que precisamos ser consolados antes que possamos consolar alguém. Isso significa impor limites em nossos ministérios para que possamos receber cuidado da parte de nossos amigos. Não se podem misturar as duas coisas. Um exame cuidadoso em suas amizades demonstrará se você precisa começar a construir limites para alguns de seus amigos. Se fizer isso, poderá evitar que algumas amizades importantes se percam. E quando os relacionamentos românticos e os namoros levarem ao casamento, ainda assim você deve lembrar como construir e cultivar limites, até mesmo no mais íntimo dos relacionamentos humanos. Meninas, como é importante, e eu vejo que nós muitas das vezes temos uma dificuldade muito grande, né, de separar, você conviver com pessoas, né, do que ter amizade com as pessoas, né? E a gente, né, lendo sobre essa questão a dificuldade, né, que muitos de nós temos de dizer não, a dificuldade de falar, né, de expressar aquilo que nós gostamos para um amigo, é tão comum, e às vezes a gente só vive num ciclo, né, automático e é repetitivo. Às vezes a gente, não estou muito afim, mas vamos, né? Mas não gosto muito desse tipo de filme, mas vamos. Aqui na minha casa, como eu falei para vocês, né, eu desde muito novinha, minha infância, minha adolescência, até os 20, eu conheci meu marido, eu tinha 23, acho que era 23 anos. Eu tinha muito disso. O que você gosta? Vou cozinhar o que você gosta, o que você quer, era tudo, eu queria agradar. Não, mas e você? E meu marido, ele sempre foi um homem que ele me encorajou muito. Ele falava, não, mas você gosta, você tem gosto também. O que você quiser de presente? Qualquer coisa. E, tinha um medo, eu tinha isso de me expressar, né? E meu marido foi me ensinando, não, amor, você tem gosto, onde é que você gosta, né, de ir, o que você gosta de fazer. E eu fui aprendendo, eu fui vendo que eu fui descobrindo, depois de adulta, depois de casada, né, as coisas que eu gostava. Então, assim, hoje, né, meu marido e os meus filhos, eles gostam mais de filmes de ação, né, filme mais picante, né, mais coração bate mais e as mãos ficam geladas. E eu já gosto de filmes mais, né, mais românticos, eu gosto de drama, eu gosto de comédia. Então, assim, todas as vezes que a gente vai no cinema, eu nunca deixo, dificilmente eu não vou com meu marido no cinema, principalmente quando ele vai assistir os filmes que ele gosta, ou até mesmo em casa. Vai assistir um filme, eu sento lá, ou eu fico no meu telefone, fico prestando atenção em algumas coisas no filme, mas eu fico ali com ele. Mas também tem um dia que eu gosto de ir no cinema, de ver o filme que eu quero, e ele sempre me acompanha. E assim, a gente sempre fez assim, né? Nós não ficamos, não, tem que ser o meu, né? Ou só o dele, ou ele faz as coisas, você não falou que não gostava, e então, né, eu escolhi, ou você não falou o que queria, eu escolhi esse, daí ele tá lá todo feliz, eu tô lá de cara, né, fechada, ou não tô gostando. E muitas pessoas vivem assim. Então, a importância da gente, né, falar tanto no nosso relacionamento de casal, mas principalmente com os nossos amigos, né, de falar, olha, amiga, hoje eu não posso, até queria, mas hoje
não estou muito afim de sair, não estou me sentindo bem, mas amanhã eu vou, outro dia eu vou. Mostre interesse aos seus amigos que você está interessado naquilo também, gostaria de fazer aquilo, mas não é aquele dia, aquele momento ali, não seria uma boa ideia, né, para vocês fazerem aquilo, porque às vezes as pessoas oferecem, né, coisas para nós, os amigos levam sempre aquele prato, né, tem um almoço na sua casa ou algo que vocês vão fazer um piquenique ou qualquer coisa que seja, aquele amigo sempre leva aquele mesmo prato ali para dividir com vocês, entre vocês, e você fica, nossa, mas essa pessoa, né, só traz aquilo, mas é porque a pessoa acha que você gostou, elogiou e ela quer te agradar, ela sempre vai levar aquilo. Mas quando, né, a gente senta, conversa, até é interessante falar sobre isso, porque eu morei muitos anos no Alasca e eu tinha 2 casais de amigos, um casal brasileiro e um casal americano que tinham filhos, nossos filhos eram amigos, e nós convivemos muitos anos juntos. Então, todo Natal, Ano Novo, Dia de Ações de Graças, aniversários entre nossos e dos nossos filhos, a gente sempre se encontrava. Dia das Mães, Páscoa, todos os feriados. E aí nós tínhamos um grupinho nosso e a gente sempre falava, ok, o que nós vamos cozinhar? Uma fazia o arroz, meu marido sempre fazia carne, porque todo mundo gostava da maneira brasileira dele cozinhar, né? E aí no outro feriado que tinha, a gente ia para o grupinho de novo. Nós revezava tudo, né? Meu marido sempre ficava com a carne, mas eu e as minhas amigas, a gente estava... Tá, então da outra vez eu fiz o arroz, dessa vez eu vou fazer a sobremesa. E assim nós fazíamos. Gente, era tão maravilhoso, sempre foi tão leve, porque não tinha aquela coisa de, nossa, traz sempre a mesma coisa. Uma vez a gente decidiu, não, a gente não vai trazer só esse refrigerante, vamos trazer só sucos, e a gente serviu vários sucos diferentes que a gente encontrou e tal. Então, assim, é gostoso quando você tem essa liberdade, né, com as suas amizades, de poder, né, expressar para elas o que você gosta, o que você não gosta, porque às vezes o seu amigo também tem a mesma dificuldade, mas você não sabe. Então, quando a gente começa, né, a impor limites e falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, de uma maneira leve, de uma maneira educada, de uma maneira, né, não machucando, né, o amigo, porque muitas das vezes, né, tem pessoas que não sabem falar e acaba machucando, né? Mas meninas, quando a gente aprende a ter, né, a impor esses limites, né, não fazer tudo só o que o outro quer, e a gente começa, as amizades, elas se fortalecem, elas crescem, elas ficam mais fortes, né? E muitas das vezes, e aquele amigo que está ali, que não é realmente seu amigo, ele está ali para que os outros façam a vontade dele, com o tempo, né, ou automaticamente ele vai acabar se afastando, né? E a gente precisa viver em paz, né? Tudo que nós fizermos, né, até as nossas amizades, a gente colocando limites nelas, a gente vive em paz, porque você está sendo sincero, né? Você está sendo honesto com as pessoas ao seu redor. Meninas, e é isso. Eu já não tenho mais muito, acabou aqui, e eu não queria começar o capítulo 9, que é os limites e o cônjuge. Começar agora um pouquinho, né? Deixa eu ver que hora é 3h52. Vamos deixar esse aqui, então, para a gente ler na quinta-feira. Está bem especial. Eu dei uma pincelada. Na verdade, eu achei que nós íamos falar sobre esse aqui hoje. Eu estudei esse e menos sobre as amizades aqui. Então, tá bem importante. Se vocês, né, têm curiosidade, querem aprender sobre os limites no casamento, vai ser muito bom esse capítulo 9 para nós lermos juntos, tá bom? Meninas, que o Senhor abençoe cada uma de vocês, que Ele retribua vocês esse tempo que vocês passaram aqui
juntamente comigo, aprendendo, buscando mais conhecimento, que chaves possam ser viradas na mente de vocês e que a gente venha aprender juntas, né, cada vez mais aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida e principalmente a estabelecer limites. Limites, eles são muito importantes, importantes. Traz leveza, você não se sente culpada, você não se sente medo e você se sente você se sente leve, porque você é uma pessoa sincera. Às vezes, né, com muito amor, você fala uma coisa para alguém e a pessoa não gostou, mas você não sente culpa daquilo. Você sente leveza, né, porque você foi sincero. E a nossa sinceridade falada em amor, né, com a educação, ela traz paz ao nosso coração, tá bom? Meninas, Deus abençoe cada uma de vocês, abençoe a tarde de vocês. A gente se vê amanhã às 20 horas no nosso estudo do livro de Romanos, que nós começamos ontem e foi maravilhoso. E eu espero vocês também na quinta-feira na leitura do nosso livro, tá bom? Um beijão para vocês, Deus abençoe e até quinta-feira na leitura do livro. Bye! Song of praise with an outstretched arm, I'll just